Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, dia 14 de junho, comemora-se o Dia do Pastor. Eu não poderia deixar passar essa data sem deixar aqui uma palavra para os pastores que me acompanham, como também para as pessoas que não são pastores, mas que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais. Eu quero deixar um versículo que está em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 7, que diz: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Queridos, eu penso que nunca se viu tanto ataque a pastores como nós vemos na atualidade. Pessoas irresponsáveis, pessoas que não sabem o que é o peso de um ministério pastoral, vão em podcasts, canais de YouTube, TikTok, Kawai, Instagram, até mesmo status de WhatsApp, enfim, se utiliza dos meios de comunicações para denegrir, atacar, descredibilizar pastores o tempo todo. Eu vejo isso acontecendo nas redes sociais praticamente todas as vezes que eu pego meu telefone nas mãos, que eu tenho um tempo para adentrar alguma rede social, logo aparece algum vídeo, algum podcast, alguma coisa onde as pessoas estão tocando no nome dos pastores, denegrindo a imagem deles, tentando colocar em descrédito. Muitas vezes os pastores são tratados como as ovelhas negras que enganam o rebanho, que estão na frente da igreja para enganar as pessoas. E a gente vê isso o tempo todo acontecer. Eu fico triste quando eu recebo vídeos, que frequentemente eu recebo, de pessoas em podcast dizendo: o pastor da sua igreja fala isso, o pastor da sua igreja defende isso, o pastor da sua igreja te proíbe de fazer isso, o seu pastor da sua igreja diz que você não pode fazer aquilo, o teu pastor corta a sua oportunidade por causa disso, o teu pastor te coloca em disciplina por causa daquilo, fazendo certo tipo de argumento, atacando os pastores, atacando o seu trabalho, atacando os viés que eles defendem. E infelizmente a gente percebe que essas pessoas têm ganhado mais crédito na atualidade do que os próprios pastores. Às vezes é mais fácil as pessoas parar para ouvir, aplaudir e dizer: esse fala a verdade mesmo, e esse fala mesmo a verdade. Fazerem isso com pessoas que estão nas redes sociais denegrindo os pastores, do que fazer a mesma coisa com os pastores quando eles estão de fato falando a verdade. É muito raro você ver uma pessoa dizer: o meu pastor, ele fala a verdade, ele prega a verdade, é homem de Deus, ele luta pelas almas. Mas é muito normal você ver as pessoas falarem isso de homens que estão atacando os pastores. Então, hoje, no dia dos pastores, eu leio Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais ensinaram a palavra de Deus. Pastores muitas vezes não dormem, muitas vezes não comem os seus devidos horários, levantam de madrugada. Eu falo isso pela experiência que eu tenho e pela experiência de muitos pastores que estão à minha volta, com os quais eu tenho um bom relacionamento, uma boa amizade. Pessoas que muitas vezes falam mal do pastor o ano todo, quando dá um problema de família, altas horas da madrugada está acordando o pastor para ir lá resolver problemas. Pessoas que atacam pastores o tempo todo, quando chega um momento difícil das suas vidas, elas procuram os pastores, não dão sossego, faz os pastores perder hora de sono, faz os pastores perder horário de almoço. Claro que isso é o trabalho do pastor, e nós como pastores não vamos reclamar do que estamos fazendo. Aliás, estamos cumprindo a nossa missão. Mas o que eu quero dizer nessa tarde, desse domingo, é que nós precisamos nos lembrar dos pastores para o bem, e parar de apoiar esses ataques loucos que rodam na internet. Recentemente eu vi um vídeo que me mandaram de um indivíduo atacando os pastores por proibir os irmãos da igreja fumar, e falando que seu pastor não tem base para isso. Onde está escrito na Bíblia que não pode fumar? Irmão, na cartela do cigarro está escrito: não fume, o cigarro mata. Quando um pastor faz isso, ele está lutando com todas as suas forças, mesmo que às vezes ele não tenha um texto X
para apresentar, mas ele está lutando com todas as suas forças para livrar as pessoas do abismo, não só do abismo da condenação eterna, mas do abismo desse tempo presente, que quantas pessoas que estão afundadas em vícios, drogas, bebedeiras, perdendo as suas famílias, perdendo as suas casas, perdendo a sua honra social, quantas pessoas que vivem como mendigos, humilhados pelo vício, e os pastores estão aí dando a sua cara a tapa para lutar, para defender. E aí essas pessoas vão em podcasts, vamos aqui e ali, contra-atacam os pastores, e muitas vezes os nossos irmãos, as nossas irmãs, que era para nos apoiar em oração, em jejum, em consagração, em abraço, em palavras, compartilham esse tipo de conteúdo e se comportam como se esses tais estivessem corretos no que estão fazendo, e como se os pastores de fato fossem mercenários que precisam ser castigados. Nós precisamos, nesse dia de hoje, 14 de junho, dia do pastor, lembrar dos nossos pastores e passar a olhar para os pastores com um olhar puro. Não permitir que o mundo lá fora contamine os nossos olhares, né? Paulo vai dizer em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantas vezes que o nosso entendimento e a nossa visão de mundo está sendo influenciado pelo paganismo, influenciado pelo mundanismo. Os pastores não prestam, os pastores são ladrão, os pastores são mercenários, isso é uma visão mundana, isso não é uma visão cristã. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, a nossa visão quanto a esses homens que se dedicam à obra do Senhor, diz Hebreus 13 e 17, é: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como quem hão de dar conta delas a Deus. Gálatas, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo diz que aquele que é instruído reparte os seus bens com aquele que o instrui. Então, irmãos, essa deve ser a nossa posição como cristão em relação aos nossos líderes, de ajuda, de apoio, de abraço, de comunhão, de intercessão, e não compartilhar com aqueles que mundanamente atacam os nossos líderes. Uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Uma igreja que está dividida em si mesma, contra a sua própria liderança, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, nesse dia dos pastores, eu quero chamar a atenção de todos os irmãos e irmãs que estejam me ouvindo, da onde quer que você esteja. Nós não somos chamados por Deus para ser inimigo da nossa liderança. Nós somos chamados para ser amigos, para ser companheiro, para ser parceiro, para ajudar a somar na obra do Senhor. Não permita que a visão mundana corrompe a sua visão em relação à sua liderança. Não permite que as forças do mundanismo falem mais alto na sua mente do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base, é nosso guia. 1 Pedro 4:11, se alguém falar, que fale conforme as palavras de Deus. Então, meus irmãos, vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz em relação à nossa liderança. E se há entre nós, se porventura se levantar entre nós algum líder corrupto, algum que não honra o seu ministério, não honra o seu chamado, que nós de forma sábia e ordeira possamos fazer essa denúncia, não como aqueles que querem destruir, não como aqueles que querem denegrir, mas como aqueles que querem salvar. Como disse Judas na sua carta, lá pelos versículos 20, 21, 22, 23, ele vai falar sobre salvar alguns do fogo, usando de misericórdia para com eles. Que assim nós venhamos ser, meus irmãos. Que venhamos mudar a nossa compostura em relação a nossas lideranças, que venhamos honrar os nossos líderes que Deus tem colocado na frente do rebanho, apoiar, ajudar, e quando necessário for fazer alguma orientação, que façamos isso debaixo do temor de Deus e com muito respeito, porque se nós não soubermos fazer isso de forma ordeira, seremos reprovados pelo próprio Deus e colocaremos a nossa liderança em situações difíceis e ainda mais atrapalharemos a progressão do reino de Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores, Hebreus 13:7. Obedeceis aos vossos pastores, Hebreus 13:17. Reparti os seus bens com aquele que o instrui, Gálatas capítulo 6. E quantos outros textos mais poderíamos citar aqui, 1 Coríntios, Paulo trata muito sobre isso. Digno é o obreiro do seu salário, digno é de duplicada honra aqueles que são ministros de Deus. Que nós possamos pensar os nossos pastores a partir da perspectiva bíblica e não mundana, corrupta,
não mundana, maléfica, como muitos têm feito. Que nós possamos olhar para os nossos líderes com a visão bíblica, verdadeiramente cristã, como nos orienta a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Parabéns você, pastor, que está lutando, que está indo à peleja. Não olhe para trás, não se intimide e não se deixe levar pelas críticas daqueles que nada têm a ver com o evangelho, daqueles que nada têm a ver com o reino de Deus. Mas que nós possamos ir avante, lutando pela causa nobre, que é a causa do evangelho de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.